Vais se casar? Sabes por onde começar para tornar o seu casamento um sucesso? Não? Descubra conosco passo a passo de como realizar o seu sonho. Olá a todos, bem-vindos ao EventosCast, este que é o lugar preparado exclusivamente para desvendarmos um mundo de eventos de sucesso com vocês. Eu sou a Márcia Bianca e juntos vamos descobrir e falar tudo sobre eventos. Nesta temporada vamos explorar o máximo sobre casamento. Não podia ser diferente, temos aqui a Maria, que é uma parceira nossa, que é especialista em realização de casamentos de sonho. Olá Maria, seja muito bem-vinda ao EventosCast. É uma honra tê-la como a nossa primeira convidada. Muito obrigada, é um prazer enorme para mim estar aqui. Agradeço o vosso convite e sinto-me muito lisonjeada por ter sido a primeira. Não podia ser diferente mesmo. Fico mesmo muito lisonjeada, sobretudo pelo facto de já caminhar convosco, com a Nos Eventos, há mais ou menos sensivelmente 10 anos. Na verdade, estamos intrinsecamente ligados. É verdade, é verdade. Então é muito especial poder acompanhar e poder ser parte, portanto, deste crescimento, deste desenvolvimento e hoje estar aqui ao fim de 10 anos para conversarmos. Então, Maria, para que o nosso público possa lhe conhecer melhor, conta um bocadinho da tua história. Bom, a minha história, basicamente relacionada com esta parte profissional, é muito dedicada entre dois mundos. Eu sou formada, portanto, em Comunicação e Marketing e depois em Negócios Internacionais e depois, anos mais tarde, venho a descobrir uma paixão que são os eventos. E, portanto, hoje em dia e atualmente dedico-me a duas áreas na minha vida profissionalmente. Consultoria estratégica de pessoas, de projetos e de empresas e aos casamentos, aos eventos de uma forma geral, mas com especial carinho pelos eventos de casamento. Mas quando é que descobres essa paixão por eventos? Sensivelmente há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Mila Guardado Matos, que foi a minha mentora e foi a pessoa que literalmente me atirou para o meu primeiro evento, que foi um evento de 800 pessoas, portanto foi o meu primeiro evento de casamento e foi assim que eu conheci o mundo dos casamentos e dos eventos de uma forma geral, e foi um casamento muito exigente. E a verdade é que no meio de não saber nada sobre casamentos e muito menos de eventos, a verdade é que eu fui posta à prova e correu lindamente. Foi um casamento de sonho, foi um casamento com muitos detalhes, com uma temática muito específica, e a partir daquele dia nasceu uma paixão que hoje é um amor. Sobre o mundo de eventos, há um que gostas mais de realizar? Eu diria que os casamentos são de facto os mais especiais. Digo isso porque envolvem histórias de amor, histórias de dor, envolvem a união de famílias, envolvem laços e eu sou uma pessoa muito orientada para pessoas. Apesar de ser muito operacional e muito logística e ter tudo muita estrutura e muito método, no fim do dia, até como vocês dizem, não é? São pessoas a fazerem trabalhos para outras pessoas, portanto o que nos liga são as pessoas. Então, sem dúvida que esse é o foco. Então, os casamentos eu diria que têm um carinho muito especial e acabo por me tornar parte, diria, das famílias e sinto-me acarinhada pelas famílias. No mundo de casamentos, há uma dificuldade que encontraste nesse ramo? Várias. Eu diria que os casamentos, tal como partilhei, são eventos de uma vida, são sonhos que as pessoas têm, muitas vezes desde pequeninos, desde pequeninas, em que toda a família às vezes é envolvida nesse sonho, em que as noivas em particular têm visões e já imaginaram o corte do bolo, já imaginaram a entrada na igreja, já imaginaram músicas, portanto é algo que é muito sentido, é muito vivido. E obviamente na nossa cultura, na nossa realidade, nós temos um envolvimento familiar muito grande. Então existe o desafio primeiro de descodificar um bocadinho quem é quem no evento, até porque nós sabemos que é importante a partilha e o envolvimento da família, mas a verdade é que o primeiro desafio normalmente está relacionado em saber com quem é que estamos a lidar. Se são os noivos que vão tomar a decisão, se é a noiva, se é a irmã, se é o pai, se é o padrinho, se é a madrinha. Então aí começa logo o nosso primeiro desafio, a nível de desafios com o cliente.
mas eu diria que o maior desafio é a consciência. A consciência dos noivos, a consciência de quem se vai casar e das suas respectivas famílias, da indústria que representam os casamentos, os eventos de uma forma geral, mas sobretudo os casamentos. Porque é uma indústria. E às vezes as pessoas têm uma ideia um bocadinho redutora de um evento, mesa, cadeira, o DJ e uns drinks. E não têm noção das equipas e da complexidade que está por detrás de fazer um evento. Então eu diria que uma das maiores dificuldades prende-se do ponto de vista do cliente com a consciência do que é realizar esse sonho. Mas a família interfere nos resultados? Interfere, e isso é um dado adquirido e que nós carinhosamente acabamos por receber a família sempre e ouvir as opiniões. Contudo, eu sou apologista de estabelecermos alguns limites. Porquê? Porque existe uma parte estrutural que é importante que a família não opine em demasia, contudo é uma linguagem de amor. Então as famílias querem ser parte, de alguma forma, de algum momento. Seja a montagem dos brindes, seja a escolha dos pratos, seja as cores ou a paleta de cores, sejam as flores. Então é importante sim ouvirmos e acarinharmos a família, mas termos a noção que é preciso estabelecer aqui alguns limites. Eu acho que isso, pelo menos na minha metodologia de trabalho, e acredito que na dos meus colegas de profissão também, é uma das primeiras preocupações. É realmente alertar a família e conscientizar a família que tem que confiar em nós. Tem que confiar nas equipas que contratam para fazer o evento. E isso passa por muita comunicação, muita transparência, explicar os desafios, contar algumas histórias, contar alguns episódios, porque isso realmente acaba por lhes dar a noção do que é que pode acontecer, do que é que nós temos noção, do que é que nós já passamos, e daí isso dá-nos a credibilidade para nos poderem ouvir e depois, consequentemente, confiarem em nós. A família também acaba por atrapalhar o sonho da noiva, não é, Maria? Imagina que ela está sonhando, eu quero casar de um vestido preto, mas a mãe, nós estamos habituados a ver noivas de branco, com anjinhos e tudo mais, mas agora quebrou-se esse padrão, né? Mas ainda a família interfere mesmo naquilo que é o sonho da noiva. Sim, eu tive e tenho vários episódios, afinal já são 10 anos de caminhada, não é muito, mas já são alguns. Então há imensos episódios de situações onde essa interferência às vezes afeta o estado emocional, inclusive dos noivos, já numa reta final, que é a que me preocupa mais. E portanto eu diria que temos mesmo que ter uma conversa muito transparente, muito tranquila e envolver as pessoas neste processo, explicar-lhes. Às vezes temos também que conversar um bocadinho à parte com a família para os tranquilizar, para lhes dar recomendações, porque muitas das vezes estas pessoas nunca fizeram eventos, não têm conhecimento deste behind the scenes, não é? Do atrás da câmara, do atrás do momento. Então, como não têm essa consciência, acabam por ter ideias ou dar sugestões que, do nosso ponto de vista, enquanto profissionais, especialistas, técnicos, sabemos a dificuldade que existe em executar esses pedidos. E, sobretudo, não deixar digamos que atrapalhar o sonho dos noivos, porque às vezes parece que as outras pessoas é que se querem casar e não lhes dão muito espaço para eles tomarem as suas próprias decisões. Mas sim, nota-se de facto aqui algumas ideias novas e disruptivas. Nós vivemos numa sociedade que é mais conservadora, existe, digamos que uma matriz, ou chamar-lhe uma matriz protocolar a nível de eventos, em que nós, mais do que pelos noivos, pelos convidados, dependendo da escala, temos que ter noção que há um circuito que o convidado está habituado. O convidado está habituado a receber um convite, está habituado a chegar à porta e estar o seu nome na lista, sabe mais ou menos onde se vai dirigir, sabe mais ou menos a ética de participar no evento. E às vezes há certos noivos com ideias mais disruptivas, dependendo da escala do evento, novamente, se estivermos a falar num evento de 50 pessoas, de 100 pessoas, é um cenário. Se estivermos a falar de 500, de 800, de 1000, é outro. E às vezes não é execuível fazer essas ideias ou tornar reais essas ideias por uma questão de organização do próprio evento. Então, há ideias sim que nós ouvimos sempre, tentamos sempre, esgotamos as possibilidades com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, com os nossos prestadores de serviço,
Tentamos sempre ao máximo realizar o sonho, mas por vezes temos que estabelecer efetivamente aqui alguns limites e explicar pelo menos as consequências dessas escolhas. Mas sim, vamos sempre ouvir, vamos sempre, até porque nós gostamos de desafios, portanto vamos sempre carinhosamente receber conselhos, sugestões, porque afinal é um dia único, é um dia que é sonhado e é um dia que deve ter a identidade do casal. Então, obviamente nós estamos aqui também para ser desafiados a sair da nossa zona de conforto. Sobre os sonhos das noivas, qual foi o casamento mais fora do comum que já realizaste? Fora do comum. Eu diria que não houve assim um casamento muito disruptivo daquilo que é o meu leque ou o meu portfólio de casamentos, mas existiram momentos e existiram algumas iniciativas dos noivos que realmente foram disruptivas. Tivemos recentemente até juntos um casamento em que a noiva pura e simplesmente entrou no salão descalça, porque o sonho dela era casar à beira-mar, era casar com o pé na areia, e não foi possível, mas foi possível ser perto do mar. No entanto, ela é apologista desta proximidade com a terra e desta conexão com o chão, com a matéria, e portanto era uma pessoa extremamente espiritual, e então ela esteve portanto durante toda a noite ela esteve descalça, e curiosamente a madrinha também. Então às vezes há pequenos detalhes sim nos eventos que são disruptivos, mas eu não diria que tive nenhum evento completamente fora da caixa. Cada evento é um evento, cada casamento, é uma história, é um sonho, é um desafio e portanto tem uma identidade própria, portanto seria até injusto da minha parte estar aqui a destacar algum, porque dentro dos eventos nós temos vários momentos especiais e que nos surpreendem. Temos momentos de buquê que viram um pedido de casamento, temos momentos memoráveis e fora da caixa, mas não há assim um evento específico que eu possa dizer que foi totalmente diferente daquilo que é uma matriz de um casamento. Quais são os primeiros passos a dar-se para realizar um casamento? Sem eu ter noção do que é um casamento, como organizar. Eu diria que o primeiro passo é, sem dúvida, procurar um especialista, portanto, na área da assessoria. Portanto, alguém que realmente nos vai dar contexto, alguém que nos vai falar sobre o mercado, sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre aquilo que é execuível, sobre aquilo que nós conseguimos encontrar no mercado, sobre aquilo que não existe no mercado, mas nós precisamos realmente de ir buscar fora, portanto, a nível de recursos, e temos vários exemplos disso. Temos as nossas limitações de mercado, portanto eu diria que o primeiro passo é falar com um assessor ou uma assessora ou um wedding planner que realmente tenha algum domínio e tenha algum conhecimento daquilo que é o mercado de trabalho, daquilo que são os fornecedores, daquilo que são os chamados do's and don'ts dos eventos, daquilo que são as recomendações para realmente ganharem consciência. E eu digo isso porque, particularmente na minha metodologia de trabalho, é assim que eu faço. Eu não apresento um pacote ou não apresento propostas. Eu tenho uma primeira reunião onde conheço as pessoas, onde sinto as pessoas, onde tento entender realmente o que é que eles querem fazer, como é que querem fazer. E depois disso falo e converso um bocadinho daquilo que é a minha experiência ao longo destes 10 anos, seja porque eles querem casar à beira-mar, seja porque eles fazem a pergunta de como é que é casar num espaço aberto, fechado, o que é necessário, quem são as pessoas envolvidas. Então eu tento numa primeira reunião, mesmo sem um compromisso, porque acho que isso faz parte da nossa profissão, independentemente de sermos contratados ou não, é realmente dar esta consciência, dar esta informação, passar este conhecimento para que os noivos, depois junto também das suas famílias, porque obviamente também são os decisores e fazem parte desta união e são as pessoas que apoiam em tudo aquilo que é a organização do evento e muitas das vezes são também as pessoas que contribuem não só emocionalmente, mas financeiramente para estas tomadas de decisão. Então eu diria que este é o primeiro passo, ganhar consciência do que é que envolve um evento e obviamente pegando um bocadinho naquilo que podem já ser as ideias, a escala, as datas, portanto qual é a época sazonal, se é uma época de chuva, se é uma época de sol e portanto começarmos pelo menos a dar consciência do que é que envolve um evento. Acho que esse é o ponto de partida e normalmente depois das primeiras reuniões que eu tenho, que são um bocadinho mais tensas, um bocadinho mais longas, um bocadinho mais densas, mas que eu sinto que as pessoas saem
com uma noção muito clara de que, primeiro, não é só um casamento, não é só um evento, há de facto uma indústria, há de facto um grupo enorme de pessoas a trabalharem para que aquilo pareça simples, harmonioso, bonito e leve. Então exige tempo e planeamento. Portanto, eu diria que a primeira coisa seria, sem dúvida, este contacto com alguém profissional da área, antes de tomarem decisões, antes de contratarem fornecedores. Portanto, primeiro ouvir, às vezes até mais do que uma opinião. Portanto, é sempre válido sondar o mercado, como se diz, não é? Ouvir e até conversar com mais do que um assessor e perceber, porque também é preciso haver empatia e é preciso as pessoas se sentirem confortáveis, não é? Em partilhar este sonho e em confiarem, que essa é a palavra, confiarem em alguém para garantir que vamos executar da melhor forma e vamos alcançar as expectativas que criaram. Mas ainda temos pessoas que acham desnecessário contratar um assessor, né? Ainda tem a belíssima ideia de dizer à noiva: não, vamos unir ideias, vamos realizar o teu sonho. O que tens a dizer sobre isso, Maria? Bom, tenho que pensar bem antes de responder a esta pergunta, porque de facto é uma pergunta que vai muito, muito ao encontro daquilo que é não só a minha missão de vida, que é concretizar sonhos, mas também com aquilo que é o trabalho que eu sei que exige para concretizar um sonho. Então, eu posso até partilhar convosco que eu tenho tido até alguns noivos que surgem e, apesar de virem de um contexto que não é o ideal, mas para mim acaba por ser, que são noivos que vêm de pedidos de casamento organizados e realizados por eles. Então vêm traumatizados com essa experiência. Ou seja, eles vêm com uma total noção daquilo que realmente envolve organizar um evento. E como eles já vêm com essa noção, eles já chegam com plena consciência e inclusive respeito e valorização daquilo que é o trabalho dos profissionais da minha área, não é? Não só como assessores, mas de tudo aquilo que envolve um casamento. Então eu tenho dito que tenho recebido mais recentemente noivos que vêm com experiências que, apesar de serem traumáticas, que nos ajudam ou que me ajudam a que o processo seja mais simples, para que eles valorizem realmente o que é que está por detrás de organizar um evento. Eu diria que as pessoas não devem fazer esse tipo de aconselhamento aos noivos. É uma recomendação, porque acabam por colocar os noivos numa posição muito delicada em que eles têm que brilhar, em que eles têm que usufruir deste dia, juntamente com as suas famílias. Portanto, é um dia em que devem ser servidos, devem ser cuidados e, portanto, devem simplesmente usufruir desse momento. Portanto, esse tipo de conselho eu diria que é perigoso e que pode colocar os noivos numa situação muito difícil depois, que é eles próprios terem que gerir fornecedores ou as suas famílias terem que estar a atender o telefone, estar a gerir tudo aquilo que nós podíamos dar aqui, 1000 exemplos do que acontece na nossa realidade. O pneu furou, a luz foi, choveu, aconteceram 1000 coisas e o fornecedor está com dificuldades em chegar ao local, não montou as coisas como deve de ser, não cumpriu com aquilo que era a ideia ou aquilo que foi o serviço contratado e pago. Então gera-se ali uma tensão muito grande, enquanto que as famílias e os noivos têm que estar simplesmente preocupados com a maquilhagem, com o cabelo, com a sua roupa, enfim, em usufruir deste momento de família e em criar memórias. E é só isso que é a preocupação que eles devem ter no dia, é viver esse dia e nada mais. Até porque um casamento com assessor é um casamento sem dor. Maria, vê-se agora muitos pedidos de noivados bem organizados. Já recebeste um noivo que entrou em contato desde o pedido de noivado? De casamento, nesse caso, não é? Já. Tenho recebido diferentes tipos e para além de perfis de noivos, mas em diferentes momentos da programação. Portanto, já tive pedidos desde não tenho ideia de nada, mas sei que quero casar. Portanto, não tenho ideia ainda de onde, quando, como, com quem, mas sei que quero casar. Já tenho pessoas que vêm com tudo muito idealizado e definido. Tenho também noivos que já vêm com algumas recomendações de alguns fornecedores, isto porque os noivos, de alguma forma, acabam por também ser convidados para outros eventos. Então, vêm com algumas referências, vêm com algumas ideias, com alguns sonhos. Portanto, há quem já venha muito informado.
mas recebemos noivos de todos os tipos, portanto, em todos os momentos portanto, do processo, desde o momento zero até um momento em que já escolheram muita coisa e que nós às vezes temos que intervir ali porque sabemos que se Até a calhar... lua de mel. Até a lua de mel, até a lua de mel, sim. Muitas das vezes as pessoas pedem-nos também recomendações, seja a nível de destinos, de viagens, até mesmo existem os destination weddings, não é? Portanto, os casamentos que são fora, portanto, em que as pessoas se deslocam para outro país, para outra cidade, para outra província, portanto, acabam por ser também pedidos que são feitos. Maria, sabemos que não é nada fácil trabalhar com eventos, não é? Como lidar com os outros fornecedores, nesse caso, para que o trabalho corra tudo bem? Eu diria que a chave ou a base é, sem dúvida, escolher bons fornecedores. E quando digo bons fornecedores, falo de bons profissionais. E é isto que eu costumo dizer aos meus casais, de uma forma muito carinhosa, é que realmente nós, como fornecedores, também casamos. E, portanto, é preciso haver confiança, é preciso haver um histórico, é preciso já haver alguma experiência em conjunto para realmente podermos passar a confiança e a credibilidade para executar os eventos. Portanto, eu diria que a escolha dos fornecedores, para além ou aliada ao planeamento e à organização e ao compromisso, porque há um compromisso de parte a parte, há um compromisso dos noivos para com os fornecedores e dos fornecedores para com os noivos. E é aí que eu, no fundo, estou, nessa ponte entre ambos. Portanto, eu diria que a escolha dos fornecedores é a chave de um evento de sucesso, aliada ao planeamento, à organização e ao compromisso. Maria, qual é a maior vantagem que os noivos têm de ter a Maria como assessora? É uma pergunta difícil. Eu diria que é a minha entrega. Eu tenho a certeza que faço aquilo que amo. Sou uma pessoa muito orientada para as pessoas, portanto, para além dos números, porque obviamente existe uma prestação de serviço e existem pagamentos e existe este compromisso financeiro, mas a verdade é que um casamento é sobre emoções. E eu emociono-me muito. Muito, eu envolvo-me, eu choro nas aberturas de salão, eu envolvo-me em certo tipo de momentos familiares, porque nós acabamos por acompanhar muito até as histórias de família e tenho muitas histórias, tenho histórias muito bonitas, tenho também histórias tristes neste processo, nesta caminhada com os noivos e com as suas famílias, então eu diria que a minha entrega é total. Tanto física, como mental, como espiritual, como emocional, eu entrego-me muito ao casamento. Então eu acho que isso, aliado com o meu lado mais operacional, para quem me conhece, eu diria que essa seria, digamos, a vantagem de trabalhar comigo, é que realmente tem que existir método, tem que existir regras, tem que existir procedimentos para realmente nós conseguirmos concretizar, porque atrás desse sonho, atrás do fogo que sai no mesmo momento em que a música explode, é preciso organizar, é preciso essa informação chegar até a todos os fornecedores para que todos eles em harmonia consigam realmente casar aquele momento e fazer acontecer no timing certo. Portanto, eu diria que são esses dois fatores. É realmente uma indústria, Maria. Maria, existe uma fase específica na organização do casamento em que o assessor entra? Eu diria que o assessor deve entrar desde o dia zero. Portanto, eu diria que nós devemos, de facto, fazer esse acompanhamento e esse aconselhamento desde o início, para que realmente possamos garantir que a escolha destes fornecedores é a mais correta, que são as pessoas que nós confiamos, que são as pessoas que têm um nome no mercado, mas mais do que o nome, têm estrutura. E é isso que eu procuro sempre transmitir aos meus noivos, é de facto procurarmos parceiros que têm estrutura, porque há uma expressão que se utiliza muito na gíria, o barato sai caro. E é real, porque muitas das vezes nós acabamos, por uma questão de budget, ter que fazer certo tipo de escolhas, mas nós nunca devemos descuidar de escolher fornecedores que tenham estrutura, que tenham experiência, que tenham know-how, que tenham bom equipamento, que realmente se vão entregar ao casamento e que levam este evento e este casamento também como eu, no fundo, que é como se fosse nosso, da nossa família. Então eu diria que é mesmo muito importante a escolha criteriosa e rigorosa de fornecedores.
Maria, o que ninguém escapa na vida são os perrengues. Ninguém foge dos problemas. Qual foi o maior perrengue que já tiveste num casamento? Como é que resolveste? Bom, eu acho que existe uma lista, porque de facto nós em cada casamento temos um desafio. E existe sempre uma história para contar ou alguma coisa muito caricata. Eu recordo-me do meu primeiro evento, em que foi montado, sem o nosso conhecimento, um grelhador em cima de um tanque de combustível. E eu estava precisamente num momento em que estava a falar com a noiva e ela estava a perguntar-me sobre algo muito carinhoso e muito mimoso, que eram os docinhos. Ela queria receber, queria ver como é que tinham ficado os docinhos, e eu recebo alguém que chega ao meu ouvido e diz: Maria, montaram um grelhador em cima do tanque de combustível. E eu estava em frente à noiva e obviamente que nós temos que fazer esta gestão muito rápida de dizer: dê-me só um minuto, volto já. E fui a correr para nós tentarmos mobilizar, porque obviamente isso é uma questão de segurança. Sim. De todo o evento. Esse foi o primeiro que me lembro, no meu primeiro casamento. Portanto, Uma eu bomba diria... relógio. Exatamente. Mas tive uma situação também com um bolo que derreteu a meio de uma cerimónia civil, e eu tive, graças a Deus, por contar com mais do que prestadores de serviço, contar com parceiros. Eu tive de facto a sorte, e acho que nesse dia eu percebi o verdadeiro significado de parceria, que foi eu ter ligado em pânico. Neste caso foi para a Ana Laura, da Mademoiselle, uma pessoa que eu também respeito e tenho imenso carinho, e liguei para ela e mandei-lhe a fotografia e disse: Ana, preciso de ajuda. E a Ana, eu não vos posso precisar em quanto tempo foi, mas posso-vos dizer que foi mesmo antes da cerimónia terminar, que era uma cerimónia no jardim, portanto era um bocadinho distante da zona onde nós estávamos a preparar o copo d'água. A Ana veio com a sua equipa, retiraram o bolo, refizeram o bolo e ainda deram um show de entrada do bolo a meio do copo d'água, portanto a meio do jantar. Portanto o bolo depois ainda teve um momento de entrada quase como se tivesse sido planeado, uma entrada triunfal do bolo. E eu estava perplexa, portanto, a observar todo aquele movimento, porque para mim estava a ser uma tragédia o bolo a abrir, não é? A derreter no meio do evento, e ela tornou aquele até um momento completamente oposto. Portanto, um momento em que o bolo entrou e teve ali um momento de destaque. Portanto, são dois exemplos. Há imensos exemplos que eu poderia dar de situações caricatas. Mas de facto este primeiro e este do bolo, o do bolo eu diria que me marcou neste sentido, ou seja, de perceber realmente a diferença entre nós contarmos com alguém que pagamos a um serviço e que presta um serviço e depois já não está lá para nós, e de alguém que está sempre lá para nós e que nos ajuda. Só com profissionalismo e experiência se resolvem essas situações, Maria. Sem dúvida, totalmente de acordo. É preciso um sentido de compromisso, é preciso um sentido de respeito. Respeito pelo dinheiro do cliente, respeito pelo sonho do cliente, respeito por quem nos contrata e quem confia em nós e nos escolhe para ser parte do grupo de fornecedores da concretização deste sonho, porque não é mais um evento, é o evento. Então eu diria que é preciso muita seriedade, é preciso este sentido de entrega, e por isso mais uma vez volto à questão central, que é a escolha dos fornecedores, a escolha de equipas que são sólidas, a escolha de equipas que vivem realmente a sua missão e o seu propósito, realmente de concretizarem estes sonhos, e que estão de alma e coração, portanto estão entregues àquilo que é o desafio e àquilo que são os pedidos que eventualmente os noivos ou a wedding planner ou alguém da família peça, e que eles realmente estão lá, e que muitas das vezes acontece, e permita-me dizer que acontece às vezes a meio do evento, certo tipo de circunstâncias em que nós não estamos à espera. É preciso mais luz aqui, é preciso mudar alguma coisa, e é aí que nós vemos a diferença entre um prestador de serviços e um parceiro. Porque o parceiro está lá. O parceiro está lá, o supervisor está lá, o responsável da empresa está lá, a garantir que tudo corre bem. E essa é a confiança, e é esse o casamento de fornecedores que é necessário existir para que nós realmente consigamos nos sentir também confiantes, e digo isso para mim e para qualquer colega de profissão, sentir essa confiança para poder dizer aos noivos: está tudo bem, confiem em nós, vai correr tudo bem. Maria, no primeiro contacto que os noivos têm contigo, quais são as dúvidas mais frequentes dos noivos?
As dúvidas normalmente muito relacionadas com budget, portanto os custos, não é? O que é que custa? Essa é sempre uma pergunta logo muito inicial. E depois há a pergunta sobre os espaços, sobre o que é que requer, sobre aquilo que tem sido a minha experiência. Há sempre uma pergunta muito direcionada com fornecedores. Com este fornecedor já teve alguma experiência, com este fornecedor o que é que tem a dizer? E eu sou normalmente bastante frontal, e muito transparente, porque eu faço não só com clientes, como também com prestadores de serviço e fornecedores e parceiros. Acho que essa é também a chave do nosso sucesso, é nós darmos feedback. E porque só com feedback é que nós podemos crescer. E há coisas que correm às vezes menos bem, às vezes as coisas correm mal ou não correm tão bem quanto planeado, e é muito importante haver esta abertura e esta transparência para dizer: reconheço que este fornecedor faz bem e também reconheço que pode-me trazer ou não segurança para aquilo que me está a ser solicitado. Portanto, normalmente as primeiras perguntas têm a ver com as questões financeiras, portanto os budgets, mais ou menos, na escala deste evento, o que é que acha que vamos gastar? E que é uma pergunta muito ampla, porque eu preciso de todos os detalhes ou do máximo de detalhes para realmente poder apurar uma previsão orçamental, até porque temos também questões cambiais e vivemos numa realidade em que estamos aqui indexados a variações, portanto, de moeda, e de dependermos de algumas coisas que vêm de fora. Portanto, é sempre uma previsão orçamental, e também estas questões sobre os fornecedores. Portanto, como é que eu trabalho também é uma das questões que me fazem, não é? Qual é o meu método de trabalho, até que ponto é que eu me envolvo, o que é que eu cuido, quais são as minhas responsabilidades. Portanto, normalmente estas são assim as perguntas mais frequentes. Maria, a realização de um casamento envolve muita gente, muitos fornecedores, e os noivos acabam por achar que é um gasto. Para eles é só um dia, não precisam gastar muito. Consideras o casamento um gasto ou um investimento? É sem dúvida um investimento, é um sonho, é um dia muito especial, é um dia de união. Nós sabemos aqui também que temos famílias numerosas, portanto não estamos só a falar da parte dos fornecedores, mas estamos a falar das famílias. Então eu acho que conseguimos sempre encontrar um caminho do meio e conseguimos sempre priorizar aquilo que realmente são os investimentos mais importantes para garantir a estrutura de um evento, e depois onde é que nós podemos realmente jogar aqui com algumas opções que são mais viáveis. Posso-vos dar, por exemplo, o exemplo dos convites. Hoje em dia já se utilizam muitos convites digitais, e por sabermos que existem pessoas muito especiais que fazem questão, por exemplo, de receber um convite físico, com o monograma, com a gramagem, com o envelope. Portanto, nós fazemos um parcial de convites que é físico. Principalmente os mais velhos, nós somos muito tradicionalistas. Exatamente, e que gostam e que vão guardar, porque a questão é que muitas das vezes nós chegamos ao fim de um casamento e vemos estes convites no chão. Eu tenho uma tia que coleciona convites de casamento. Lá está, é um bom exemplo. Ou seja, mas são pessoas que valorizam isso. Então nós encontramos aqui um caminho do meio. Em vez de fazermos 250 ou 300 ou 500 convites, todos eles, não é, como manda a regra, portanto que sejam impressos ou que tenham realmente aqui uma configuração que vai ser mais cara, nós selecionamos um grupo de pessoas especiais que sabemos que vão gostar e que vão guardar este convite como uma recordação, e de resto fazemos um convite digital, porque sabemos que temos que fazer estas escolhas. Então este é um exemplo, há vários. Mesmo a nível da arte floral, mesmo a nível da própria decoração, nós escolhemos pontos que realmente são pontos de realce e pontos de destaque, onde não pode faltar alguma coisa, e outros pontos onde nós podemos realmente ou negociar, ou ajustar, ou calibrar um bocadinho para que realmente seja visto como um investimento, mas que as pessoas usufruam do dia. E por isso, uma vez mais, menciono a importância da escolha dos fornecedores, que é garantir que as pessoas vivem esse dia e que não estão preocupadas com mais nada a não ser usufruir, seja da comida que contrataram, portanto do serviço de catering, seja das bebidas, seja da iluminação, seja do bolo, seja dos serviços de fotografia e vídeo. As pessoas têm realmente que usufruir desses serviços, e portanto a escolha dos fornecedores, uma vez mais, é alinhada com proporcionar este momento suave, em harmonia, portanto em que tudo flui, em que tudo casa. Portanto eu vejo sem dúvida o casamento como um investimento, mas obviamente, mais uma vez, a importância das pessoas terem consciência e de terem uma primeira reunião para terem uma noção daquilo que implica o seu sonho. E existem também noivos, isto numa pequena nota, que acabam por fazer isso de uma forma acautelada, ou seja, eles antes de marcarem a data e para aquilo que eles querem concretizar, eles vão se informar.
primeiro do que é que isso implica, e depois, mediante isso e mediante as decisões familiares e as decisões, portanto, mais entre o núcleo e quem realmente toma decisões, depois escolhem a data mediante a sua capacidade de concretizar esse sonho. E eu tenho alguns exemplos desses, portanto, de alguns casais que esperaram e que juntaram o seu fundo de maneio, digamos assim, o seu budget para a realização e a concretização do seu sonho, porque foi aquilo que sonharam e era aquilo que queriam e, portanto, trabalharam para isso, fizeram essa escolha. Mas respeitamos, obviamente, tudo aquilo que são as prioridades do casal, mas sabemos que na nossa realidade e na nossa sociedade as famílias são numerosas, então logo aí, mais do que haverem muitos fornecedores, existem também às vezes muitos convidados, então nós sabemos que os serviços são pelo número de convidados e portanto pela escala do evento e o que é que isso obriga, portanto temos também, para além dos fornecedores, existe a parte do cliente, neste caso, que traz muitos convidados. Então, noivas, vocês precisam entender que é necessário investir para a realização do vosso casamento de sonho. É verdade. Maria, qual foi o maior casamento que já realizaste? Foi um casamento de 1.500 pessoas, em termos de escala. Foi uma produção de... 1.500 pessoas? Sim, 1.500. E foi uma produção de Foi escala... aqui em Luanda? Foi. E foi um casamento que demorou sensivelmente 2 meses de produção. E portanto foi um desafio. Basicamente vivíamos nos contentores que tinham montado para lá, para nós lá, peço desculpa, e vivíamos no contentor, portanto passávamos dias e noites a fazer montagens. Tivemos um maior ecrã LED, tivemos que montar ACs industriais, tivemos que fazer, portanto, uma série de passos e trabalhámos com equipas internacionais, que também é um desafio, não só para nós, mas também para as equipas que vêm de fora e que vêm de outras culturas e de outras realidades e que estão habituadas às vezes a certos processos, até mesmo em termos de recursos. Olha, eu preciso de flores, eu preciso desta cola, eu preciso de coisas às vezes muito simples, mas que efetivamente têm muito impacto naquilo que é a dinâmica entre fornecedores. Mas sim, 1.500 pessoas foi de facto um super evento e posso dizer que foi a minha maior produção em termos de desafio profissional na área dos casamentos. Foi esse evento, sem dúvida, inesquecível. Maria, já realizaste casamentos fora de Angola ou fora de Luanda também? Se não, aceitarias esse desafio? Aceitaria, claro, já tive essa oportunidade e esse privilégio, nomeadamente em Portugal, em Lisboa e em Nova Iorque, que foi, eu diria que foi o casamento assim mais especial, não só pelas pessoas, não só por ter sido um casamento também intimista, mas por ter sido completamente fora da minha zona de conforto. Mas obviamente estamos a falar de uma realidade em que tudo é muito rápido, em que nós precisamos de alcatifa e em 2 horas temos alcatifa, em que nós compramos flores no dia anterior às 5 da manhã e às 8 da manhã já temos as flores no local, em que existe uma celeridade e uma disponibilidade de recursos muito frenética, como a própria cidade, e foi a primeira vez também que eu estive em Nova Iorque, portanto foi assim um desafio versus um privilégio e uma oportunidade. E também, pronto, em Portugal, nomeadamente em Lisboa, também já realizei. E foram também na altura desafios, porque já foi há alguns anos, e lembro-me perfeitamente que em Portugal não havia sequer noção da complexidade dos casamentos de angolanos, não só pela escala, mas pela forma como nós vivemos os eventos. Nós vivemos os eventos até de madrugada, nós gostamos de comer, de beber, de celebrar, de dançar, e isso tudo implica... Nós vibramos. Nós vibramos, é mesmo esse o sentido da palavra. Então, de facto, havia, neste caso, uma noção um bocadinho diferente daquilo que é a realidade de um casamento e de fazer um evento, portanto, de angolanos em Portugal. Mas atualmente essa consciência já é completamente diferente e hoje já existem até muitos angolanos a casar em outros destinos, não só também como a África do Sul, enfim, outros no Dubai, enfim, existem países e cidades que são eleitos pelos noivos para fazerem os tais destination weddings e, portanto, cada vez mais existem casamentos fora e eu estou, sim, disponível para fazer e para aceitar um desafio de trabalhar fora, não só de Luanda, como fora de Angola.
Ok, então nesse caso nunca trabalhaste noutros pontos de Angola? Não, não, nunca tive essa oportunidade, mas já tenho previsto e já tenho uma noiva que já me Um casamento desafiou. na Serra da Leba? Já nos foi solicitado, né? Já nos foi solicitado, quando digo nos, aos fornecedores também. Só que é preciso, da mesma forma que já nos foi pedido um casamento no Namib, no deserto, só que mais uma vez, nada é impossível, mas temos que ter consciência de o que é que implica mobilizar pessoas e mobilizar estruturas para esses locais. E sabemos que não existe nada, portanto, portanto é tudo feito do zero. Portanto, impossível. Eu não diria que é. É sempre possível, mas tem um custo. Então, noivas, não limitam-se. A Maria vai em qualquer lugar. Maria, o que é considerado chave de ouro no sucesso dos teus eventos? Eu diria três coisas, essencialmente. Eu diria, primeira, a consciência, uma vez mais, dos noivos e dos seus familiares, daquilo que é a indústria dos eventos e daquilo que é realizar um sonho, portanto, de quem são os fornecedores envolvidos, portanto, haver muita consciência e uma comunicação muito transparente. Depois diria que a escolha dos fornecedores, essa é sem dúvida, uma vez mais, eu diria que a chave para garantir, porque o meu trabalho só é bem feito se eu trabalhar com pessoas que fazem um trabalho muito bem feito. Portanto, o resultado do meu trabalho é o resultado das pessoas com quem eu trabalho. Portanto, eu só posso confiar nas pessoas que realmente me dão confiança e credibilidade para concretizar um sonho. E diria, por fim, mas não menos importante, o planeamento, portanto, a organização e o compromisso. Se nós temos uma data para tomar uma decisão, se nós temos uma data para honrar um pagamento ou um compromisso, ela tem que ser honrada. Da mesma forma que se o fornecedor se comprometeu a fazer uma visita técnica, a estar no local, a fazer uma montagem, a montar as coisas de uma determinada forma, ele tem que a cumprir. Portanto, é um compromisso também de parte a parte. Portanto, eu diria que estes são os três ingredientes, ou digamos os três fatores que são de facto os ingredientes de sucesso para realizar um evento de excelência. Maria, a noiva sonha, mas o assessor também. Tens um sonho de um lugar ou um país em que queiras produzir um casamento? Eu diria que o deserto de facto fascina-me. É de facto, ou seria de facto um desafio muito especial poder fazer um casamento no deserto, sem dúvida. É algo que nos permite sonhar de várias formas, em termos de tipo, desde as flores, desde as cores, desde a forma como os convidados podem chegar. Podemos falar desde os balões de ar quente, podemos falar desde o tipo de flores, de termos uma abordagem com mais catos, com suculentas, com outro tipo de plantas. Enfim, a viagem é longa, portanto podemos sonhar muito e imaginar de facto uma coisa muito diferente em termos de abordagem. Portanto, eu diria que o deserto era um desafio que eu gostaria muito de fazer. Maria, a nossa parceria já dura um tempo. Podes partilhar conosco como é que trabalhar com nos eventos? Fantástico. E digo isso com muita honestidade e com imenso carinho de trabalhar com vocês. Não só porque é uma parceria que dura há 10 anos, mas as relações entre os parceiros, ainda que sejam profissionais, nós não deixamos de ser seres humanos. E estamos a lidar com muitas emoções, lidamos com muitas dificuldades, lidamos com pedidos muito específicos e nós acabamos por criar laços muito profundos e até de amizade, companheirismo. E, portanto, trabalhar com a Nos Eventos é para mim um privilégio e uma honra, e eu digo isso sempre com vaidade, porque é verdade e eu não tenho porquê dizer diferente, porque para além de ter acompanhado o crescimento e a evolução, o que é sempre uma coisa bonita de se ver, não é? Ver uma equipa que começou, como começou, a quantidade de material que tinha, as cartas de Maria gratidão. Fala de os olhos brilham, é uma maravilha. Porque é verdade, é mesmo, é verdade. Lembro-me das cartas de gratidão, lembro-me dos exercícios que faziam na pequena sala que tinham, lembro-me
de várias pessoas que fazem parte da vossa equipa, que sempre estavam nos eventos a confirmar se tudo estava bem, se a montagem estava como eu queria, se podiam trazer mais luz, se podiam calibrar mais alguma coisa que eu às vezes nem eu tinha pensado. Então trabalhar com nos eventos é de facto para mim um sinónimo de verdadeira parceria, é uma honra. E é de facto, sobretudo, eu associo à credibilidade e à confiança. E isso são coisas que não têm preço, mas têm muito valor. No final de tudo, transformamos os eventos, né, que organizamos juntos num lugar de pessoas felizes. Sem dúvida. Totalmente de acordo. Maria, recebemos muitas perguntas de noivas na nossa DM. Maria, com quanto tempo os noivos devem contratar um assessor? Eu diria que 1 ano é sempre o tempo mais equilibrado. Digo isso, já fiz casamentos em 1 semana, já fiz em 2 meses, já fiz em 6, já fiz em 1 ano, já fiz em 2, mas eu diria que o tempo equilibrado é de facto 1 ano. E isto porquê? Porque nos permite realmente prepararmos, consciencializarmos-nos realmente do que é que vai implicar esse dia, de podermos escolher as coisas com mais critério, com mais tempo, mas sobretudo com mais prazer. Eu diria que quanto mais tempo nós temos, apesar de parecer que é muito distante, permite-nos fazer escolhas com mais critério, com mais rigor, até com mais carinho, porque muitas das vezes o que acontece nos casamentos que são preparados com pouco tempo é que de facto é tudo a correr, isso causa alguma tensão entre o casal, entre a própria família, porque depois começamos a falar logo de orçamentos, começamos logo a falar de pagamentos, então acaba por perder um pouco a magia daquilo que é a caminhada da concretização de um sonho, de escolher as cores, de escolher as flores, de escolher as músicas, de visualizar e de imaginar este momento. Eu às vezes até sugiro aos noivos que tirem um bocadinho de tempo e que façam um date ou que tomem abram um vinho para fazer a escolha de algumas músicas e de alguns momentos que lhes são especiais, porque de facto quando é pouco tempo isso não nos permite trabalhar com tanta tranquilidade e acabam os próprios noivos e as próprias famílias por também sofrer um bocadinho com a pressão, porque da minha parte eu vou sempre ser mais operacional, para que os fornecedores possam cumprir aquilo que é o programado. Eu vou ter que exigir dos noivos não só a informação, como as adjudicações respectivas das propostas financeiras que são apresentadas. Portanto, depois acaba por ser ali uma coisa um bocadinho mais robótica e um bocadinho mais de método do que propriamente desta caminhada um bocadinho mais leve e um bocadinho mais harmoniosa que acho que com 1 ano de antecedência nós conseguimos trabalhar com mais prazer, com mais tranquilidade e com mais leveza. Portanto, eu diria que 1 ano seria o ideal. Maria, tem uma noiva aqui que perguntou se existe um limite de reuniões com cada noivo. Ok. Na minha metodologia de trabalho não existe um limite, até porque a disponibilidade de tempo e de agenda faz parte do acompanhamento, da assessoria dos noivos. E nós sabemos que há noivos que às vezes à meia-noite se lembram de ter uma preocupação e caso obviamente eu esteja disponível ou esteja desperta, eu terei todo o gosto em responder. Então, para mim, para os meus colegas de profissão, nós sabemos que, sobretudo, quanto mais se aproxima da data, mais a ansiedade começa a surgir. Então, na minha metodologia não existe um limite, existe uma disponibilidade e uma entrega total e é normal haverem dúvidas e é preferível nós recebermos essas chamadas, esses pedidos, essas dúvidas, do que realmente os noivos ficarem a viver inseguranças ou dúvidas sozinhos. É para isso que nós existimos, para os esclarecer, para os clarificar, para os acalmar e para os orientar. Maria, temos uma outra noiva que perguntou como funciona o seu trabalho. Ok. O meu trabalho funciona como wedding planner, coordenadora, assessora e responsável pelo serviço protocolo. Ou seja, eu trabalho desta forma, alguns colegas de profissão trabalham de forma diferente, mas eu prefiro trabalhar desta forma integrada, ou seja, acompanhar o casamento desde a escolha dos fornecedores, fazer essa gestão dos fornecedores, fazer a coordenação do evento e garantir que a assessoria e o protocolo estão sob a minha responsabilidade. Isto para garantir que realmente as equipas que trabalham comigo sabem, desde os nomes dos noivos, desde alguma nota em específico,
comercial que nos tenha sido transmitida, para haver este envolvimento antecipado e não contratar pessoas que chegam numa reta muito final do evento e que depois não estão um pouco perdidas. Então, na minha metodologia de trabalho, eu começo por acompanhar, orientar, sugerir, fazermos as reuniões e as visitas técnicas. Muitas das vezes temos também, às vezes de acordo à preferência de cada casal, termos grupos de trabalho com os fornecedores, quando são fornecedores muito específicos, para esclarecimento de dúvidas, para irmos trocando algumas impressões e para mantermos este contacto e haver esta confiança. Há noivos que preferem não se envolver, que preferem realmente confiar e fazer a escolha e o contacto apenas através de mim. Há noivos que querem estar envolvidos e que, portanto, escolhem ali 2 ou 3 fornecedores em que eles querem estar envolvidos no processo. Portanto, os meus serviços são essencialmente integrados. Portanto, wedding planning, coordenação, assessoria e protocolo. Portanto, num só. Temos uma outra noiva que perguntou a quem cabe a solicitação de orçamento de cada ente da festa. A mim. Caso eu seja contratada, portanto, cabe-me a mim, com base naquilo que é o pedido, a escala e a definição, portanto, que os noivos, passa a redundância, definiram, cabe-me a mim fazer essa ponte com os fornecedores. Portanto, os noivos, quando vêm até mim, nós conversamos, é-lhes demonstrado qual é o leque de opções que existe no mercado, é-lhes recomendado ou aconselhado da minha parte como é que foi a minha experiência de trabalhar com os mesmos, e dentro da escala do local, da data, eu faço um pedido, portanto uma solicitação com base naquilo que é o conceito do evento. Mas normalmente isto é também um trabalho que é feito em parceria com as empresas de decoração. Porquê? Porque nem todos os eventos têm um projeto, mas é sempre recomendado que exista um projeto, dependendo da escala do que estamos a falar e da complexidade. Normalmente, havendo um projeto, acaba por ser um fio condutor em que tanto os noivos como os fornecedores se guiam por um conceito que é criado, por medidas e, portanto, por uma escala e onde é que vai ser a entrada, como é que vai ser, qual vai ser a decoração. Portanto, acabam por ter um fio condutor e o projeto acaba por ser mais visual até para os noivos. Portanto, eles conseguem visualizar muito melhor aquilo que vai ser o seu dia e isso ajuda também a explicar aos fornecedores o que é que nós queremos valorizar em termos de decoração, onde é que são os pontos-chave para realmente alocar cada um deles ao seu devido espaço no layout. Maria, ajudas na pesquisa e escolha dos fornecedores ou trabalhas apenas com seus fornecedores? Essa é uma pergunta interessante. Eu digo isso porque há alguns anos atrás eu trabalhava com muita flexibilidade e com muita disponibilidade em trabalhar com novos fornecedores. Hoje eu mudei essa metodologia de trabalho por alguns sustos que infelizmente fui apanhando ao longo desta caminhada. Então eu diria que existem 4 pilares que são a estrutura de um evento, nomeadamente o espaço, o catering, portanto, quando falo de catering, posso falar de catering e bebidas, portanto, seja bar de cocktails, seja o serviço de bebidas de serviço, passa a redundância, o som e a iluminação, portanto, que são fundamentais para garantir depois a continuidade da festa e a valorização, porque temos a iluminação cénica e a iluminação decorativa, mas que vão realmente valorizar, sendo que nós temos a maior parte dos casamentos ao fim do dia e à noite. E por fim, mas não menos importante, a decoração, que é o coração do evento. Portanto, eu diria que estes 4 fornecedores para mim são muito dificilmente negociáveis. Têm que ser pessoas que eu confie, têm que ser pessoas que eu tenho já uma relação de média, longa data, diria, em que eu realmente posso confiar, porque eu diria que estes são os 4 pilares que mantêm um casamento do início ao fim, não menosprezando qualquer outro prestador de serviço, obviamente, ou tirando qualquer mérito, mas a verdade é que para o casamento acontecer e para se manter esta estrutura, este pilar tem que ser muito sólido. Depois, se nós vamos escolher um brinde A ou B, se nós vamos escolher um outro fornecedor, é igualmente importante o critério, é igualmente importante o profissionalismo e a excelência, mas em termos de estrutura, para garantir que o evento é sólido, estes 4, para mim, dificilmente são negociáveis, porque o meu trabalho é com base em credibilidade e confiança. Então eu tenho que confiar e eu tenho que já ter tido experiência para poder passar essa confiança aos meus clientes. De quem é a responsabilidade no dia do evento do controle do trabalho de fornecedores?
no dia será, no dia e mesmo nesse acompanhamento será sempre minha. E daí que tem que haver uma transparência muito grande e tem que haver um diálogo muito profundo com os noivos por causa ou por conta das expectativas. E isso já aconteceu antes. Eu já trabalhei, por exemplo, com uma empresa de catering que nunca tinha trabalhado antes, então eu criei uma espécie de um circuito de segurança que me garantia que, através de outro fornecedor que já tinha trabalhado e que iria prestar serviços nesse mesmo evento, nós criávamos aqui alguns procedimentos para garantir que esse catering iria funcionar. Então, apesar de muitas das vezes os noivos já virem com alguns fornecedores definidos, nós temos sempre que definir procedimentos de segurança para garantir que realmente os serviços vão ser bem executados e que temos aqui um trabalho de equipa, porque no fundo, mais uma vez, é sobre este trabalho de equipa, é um trabalho de união e de juntar esforços para que no fim do dia tudo corra bem, porque esse é o nosso objetivo principal. Então, essa seria a sugestão. Caso já existam fornecedores escolhidos, nós tentarmos aqui sempre fazer a visita técnica, conversar com o fornecedor, entender realmente aquilo que ele vai fazer e de que forma, e do meu lado garantir de que forma é que eu me possa cautelar e é que eu posso prevenir ou evitar ou mitigar qualquer erro ou qualquer falha. Maria, os seus serviços auxiliam os noivos na documentação do civil? É assim, normalmente o processo de civil é um processo muito direcionado entre os noivos e o conservador ou a conservadora. Isto até mesmo por, digamos, orientação dos próprios conservadores e das próprias conservadoras, porque é um processo muito, muito direto e eles normalmente pedem que não hajam intervenientes. Portanto, eu diria que nós podemos recomendar as pessoas, portanto, algumas pessoas com quem já trabalhamos, mas esse contacto é feito única e exclusivamente pelos noivos, diretamente com o conservador ou conservadora que escolherem. Portanto, nós, no meu caso, não há uma intervenção direta, há apenas depois o acompanhamento do horário que foi acertado e se houver alguma nota em especial que a conservadora tenha ou o conservador tenham orientado os noivos para no dia realizarem. Mas nós, no meu caso, eu não intervenho diretamente nessa negociação. E com o vestido e a preparação da noiva? Total. Portanto, tudo aquilo que me for solicitado, dentro daquilo que eu puder ajudar, obviamente que farei parte, até porque todos os detalhes contam a história do casamento e contam a história do evento. Portanto, quanto mais próxima eu puder estar da escolha dos prestadores de serviço que estão ligados à preparação, tanto do noivo como da noiva, melhor, porque mais uma vez conseguimos ter a garantia que são as pessoas certas que vão estar também a acomodar e a acompanhar os noivos. Isto porque existe também aqui o fator de empatia. Temos, tanto eu diria mais especificamente para a noiva, no caso da maquilhadora e da cabeleireira ou do cabeleireiro, existe um contacto muito próximo, tanto que normalmente nós temos até um processo de teste e faz-se um teste com antecedência para conseguirmos efetivamente garantir que no dia já se vai realizar exatamente aquilo que se pretende. Maria, falamos de tudo que a assessoria ajuda. O que é que não inclui no serviço de assessoria? Eu diria que a execução. Quando digo execução, é a execução prática daquilo que são os serviços contratados. Ou seja, no meu caso, eu coordeno as pessoas que, portanto, decoram, as pessoas que vão fazer, portanto, o serviço de catering, o bar de cocktails, a iluminação e o som. Portanto, tudo aquilo que seja uma prestação de serviços é possível e é passível de ser assessorada e coordenada. Portanto, eu diria que essa seria a resposta mais adequada a esta pergunta, porque no fundo, na prática, nós somos, nós quando falo wedding planners e assessores, nós somos um pouco maestros e no fundo nós fazemos esta ponte entre o cliente e os prestadores de serviço. Portanto, tudo o que sejam prestações de serviço devem até, inclusive, passar por nós, sejam elas de que área for, desde o fogo, desde uma atuação musical, desde uma surpresa que seja feita, tudo deve ser centralizado neste prestador de serviços ou neste planner ou neste assessor ou assessora do evento, que tem que ter total controle de tudo o que se vai passar no dia do evento. Maria, e temos aqui a última pergunta da nossa noiva. Maria, assessoria versus cerimonial é o mesmo? Se não, existe alguma diferença?
Eu diria que na nossa realidade estas duas responsabilidades acabam por se unir. Eu digo isso porque em outras culturas, em outros países, nós temos especialistas para cada uma das áreas. Portanto, para um mestre de cerimónias, para um cerimonialista, para uma assessoria religiosa, para a assessoria do copo d'água. Portanto, nós temos aqui diferentes responsáveis por diferentes áreas de especialidade. Eu acredito que na nossa realidade e naquilo que já tem vindo a ser a minha caminhada nos eventos, eu sinto-me mais segura em assegurar em fazer eu esse controle e essa gestão, com exceção eventualmente de um mestre de cerimónias, portanto de alguém que vai fazer a apresentação dos noivos, dos momentos especiais, que vai dar as boas-vindas e portanto que vai, digamos, fazer a coordenação e vai fazer a apresentação da cerimónia e os momentos importantes. Fora isso, eu diria que estas duas responsabilidades se fundem e que eu diria que centralizar ajuda no processo, ainda que no caso, por exemplo, da assessoria religiosa é algo recente, é um serviço que há 2 anos, sensivelmente para cá, que eu tenho contado com muito apoio da Irina, a Irina mais conhecida como Jeep, porque de facto me dá muito apoio naquilo que é quando existem cerimónias religiosas, naquilo que é todo o protocolo da cerimónia em si, portanto, do momento solene, desde quem são a escolha dos cantores líricos, desde quais são as passagens ou as leituras que vão ser lidas, desde a simbologia daquilo que vai ser o brinde entregue, portanto, na cerimónia, e, portanto, como é algo muito específico e é algo muito associado também com a intimidade dos noivos e com as próprias regras da igreja, normalmente eu procuro essa assessoria e, portanto, essa parceria, neste caso, para a cerimónia religiosa especificamente. E isto também por uma questão física, porque eu muitas das vezes não consigo estar na igreja e estar na montagem ou no término, digamos, da montagem do copo d'água. Então é importante realmente aqui ter a equipa dividida, mas em termos de assessoria e cerimonial, eu diria que é mais seguro fazer esta união. Maria, alguma noiva com quem tens um contacto até hoje? Várias. Aliás, de uma forma geral, eu falo com todas. Até porque nós depois acabamos por criar aqui efetivamente uma relação mais íntima, mais especial. Algumas noivas tornam-se amigas e obviamente nós vamos acompanhando também a caminhada, seja porque vão ser mamãs, seja porque celebram o seu aniversário, seja por até a partilha que existe ou a partilha que existiu de intimidade, acaba por haver muita proximidade e nós sabemos também que as redes sociais e que hoje em dia a tecnologia nos mantém muito próximos e acompanhamos todos um bocadinho tudo o que se passa, então essa proximidade também acaba por proporcionar uma partilha de carinho com muita regularidade, portanto sem dúvida que as mantenham muito, muito próximas do coração. Maria, estamos na reta final do nosso evento Esquece. Gostaria de agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. É um prazer estimável trabalhar consigo. Gostaria que deixasse algumas dicas fundamentais para que algumas noivas possam realizar os seus casamentos memoráveis. Ok, eu diria que antes de mais volto a agradecer este convite. É realmente um privilégio para mim estar aqui com vocês, na vossa companhia, num lugar de pessoas felizes. E portanto agradeço e agradeço terem pensado em mim como primeira convidada. Isso também revela o carinho que têm por mim e que é recíproco. Relativamente às recomendações para as noivas, eu diria que, recapitulando, o primeiro passo é de facto procurarem portanto um assessor ou uma assessora ou um wedding planner, uma wedding planner, para realmente começarem a vossa jornada e terem consciência daquilo que vai ser o vosso evento, e mesmo que não haja um compromisso financeiro ou de prestação de serviço, pelo menos vocês vão ter uma consciência para poderem conversar entre casal, entre famílias, sobre aquilo que vai ser a realidade do vosso evento. Portanto, eu diria que esse é o primeiro passo, e obviamente irem já recolhendo algumas inspirações, algumas ideias, portanto conversando um bocadinho sobre aquilo que é a vossa expectativa para o vosso dia. Eu digo isso porque alguns noivos vêm com ideias muito definidas daquilo que querem e há muitos noivos que acabam por querer muitas opiniões e, portanto, estarem receptivos a ouvirem muitas opiniões, mas é importante já haver aqui
um fio condutor, haver aqui a vossa história, haver aqui coisas que são importantes para vocês e que vocês valorizam neste dia. Portanto, eu diria que também ter aqui já algum trabalho de casa feito em termos daquilo que vocês visualizam e de como é que vocês gostariam que o vosso dia fosse, pelo menos em termos de experiência, ainda que seja de uma forma generalizada, mas que já tenham alguma ideia do que é que sonharam para este dia, como é que gostavam de se sentir e que os vossos convidados se sentissem. Portanto, eu diria que são essas as principais recomendações. Maria, nossa Regi preparou uma surpresa para ti. Produção. Oh, meu Deus. Oh. Oh. Oh, muito obrigada. Oh, com uma rosa, que lindos. Obrigada. Obrigada. É recíproco o meu sentimento. E estou muito feliz, aproveito para dizer, não sei se está a gravar, mas aproveito para dizer que estou muito feliz que nos eventos tenha incluído um leque de mulheres muito fortes, muito determinadas e que me transmitem muita confiança durante os eventos, antes, durante e após os eventos. Maria, acredito que agora há muitas noivas interessadas em contratá-las. Como devem chegar até a Maria? Bom, podem Podes utilizar... deixar o seu contato comercial, rede social? Posso sim, posso deixar o meu e-mail, que é mariaempislucena@gmail.com, portanto, que é mesmo o contacto de e-mail, portanto, direto para comigo. Conectar-se comigo através do meu Instagram, que é um Instagram, e passo a explicar, é o meu Instagram pessoal, e eu uso essa plataforma e passo a dar aqui um bocadinho de contexto, porque isto é uma pergunta que, apesar de não me ter sido feita, eu passo a esclarecer. Pelo facto de eu fazer consultoria estratégica, mas também fazer eventos, eu não criei uma página dedicada aos eventos. Porquê? É estratégico. Eu não estou a tempo inteiro ou a 200% disponível durante o dia para responder às várias questões que é natural que várias noivas e vários noivos tenham. Então, como eu tenho uma outra profissão, eu acabo por deixar que de uma forma mais orgânica e de uma forma de recomendação os noivos cheguem até mim com a certeza daquilo que querem e com a certeza que o meu serviço foi recomendado. Então, isto é uma forma de eu também perceber que os noivos chegam até mim por uma recomendação e porque realmente alguém que eles confiam lhes sugeriu o meu trabalho. Portanto, isto também para esclarecer porque é que a Maria não tem um portfólio dos seus eventos no Instagram ou no Facebook. É algo que vai acontecer naturalmente no seu tempo, mas podem contactar-me através do meu contacto de e-mail ou mesmo através do meu Instagram e terei todo o gosto em fazermos uma primeira reunião sem compromisso, a tal reunião que é importante para vos dar consciência daquilo que é realizar um evento, mesmo que depois, obviamente, possam ter a oportunidade de escolher um outro colega de profissão para realizar o vosso sonho. Encerramos aqui o primeiro episódio de Evento Cast. Gostaríamos de agradecer por terem acompanhado até o final desse episódio. Eu e a Maria esperamos que tenham anotado dicas que lhes possam ajudar na realização do seu grande dia. Enquanto isso, partilha esse podcast com noivas, padrinho, mãe, pai e subscrevam o nosso canal e ativem as notificações para não perderem nada. Deixem nos comentários dicas que lhes possam ajudar na realização do vosso casamento, um lugar de pessoas felizes. Até já!